Oi, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura do livro de Êxodo, capítulo 11 e 12. Hoje, então, eu tô acompanhada aqui de uma das plantinhas da mamãe. Olha que linda que ela tá, ela era um baby e agora já tá lindona aqui. Então, deixa ela aqui hoje do ladinho para fazer companhia para nós, tá, gatão? Então, vamos lá. Capítulo 11 do livro de Êxodo, então, tá? Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará daqui, deixando-vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso, sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento. Logo ao 1º dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comerei pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outro e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossos gados, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apartavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas como seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. E o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e observará e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Tenso, né? Tenso e maravilhoso ao mesmo tempo.
Lembrando que Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas ele é um Deus de justiça, né? E quando ele vem com a sua justiça, ele não vem para brincadeira, né? A gente precisa lembrar que o faraó também quis matar os filhos que nasciam, né, dos hebreus, sem dó nenhuma. E Deus veio com a sua glória e com a sua justiça, né? E então Deus anuncia a sua 10ª praga, que foi a morte de todo o primogênito do Egito. E nessa morte houve muito pranto, né? Imaginem, toda a casa teve um morto, porque toda a casa tinha um primogênito, né? E aí foi então na noite que Deus falou para o seu povo que seria a noite que eles sairiam, né, para a sua então liberdade, a sua peregrinação para a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Então foi se instituído a Páscoa. A Páscoa, então, ela é um cordeiro, né, de 1 ano, sem manchas, ou seja, todo branco, sem nenhum defeito, e ele é imolado e todo o seu sangue é retirado e ele deveria ser comido numa só noite, tá? Tudo que sobrasse dele para o outro dia deveria ser queimado, ele não poderia ser feito de outra forma que não assado. Esse sangue, então, deveria ser colocado nas portas, né, nos maços das portas, para que quando passasse o anjo e visse aquele sinal, ele saberia que ali havia um hebreu, havia um filho de Deus, um Deus de Israel. Né? Então, o pão deveria ser comido por 7 dias sem nenhum alimento com fermento, deveria ser comido sem fermento. Então, essa foi, na verdade, a primeira Páscoa, né? Lá no Novo Testamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa Páscoa, que daí tem uma outra representação, tá? Mas a origem da Páscoa é essa, tá? Foi quando teve então essa separação dos filhos de Israel com os egípcios através do sangue do cordeiro, tá? E aí então aconteceu que o faraó, ele fala para saírem e Deus ainda diz, como eles não tinham nada, eles eram escravos dos egípcios, o que acontecia? Eles não tinham nada, né? Eles não tinham prata, não tinham ouro, não tinha nada. Então Deus, ele tocou o coração dos egípcios para quando os hebreus chegassem e pedissem prata, ouro, vestes para que eles pudessem ir, os egípcios, eles temessem o povo hebreu e então fornecessem então prata, ouro e vestes e alimentos, tudo que fosse pedido, para que houvesse esse sustento no deserto, que aí eles iriam peregrinar até a terra prometida para eles, né? E eles ficaram então 430 anos como escravos, né? Depois ali de um tempo depois da morte de José, passou-se algumas gerações e foram 430 anos então que eles tiveram uma vida de escravidão e um esquecimento de Deus, né? E Deus lembrou deles então e veio para que eles fossem libertos do cativeiro. Deus não esquece dos seus filhos jamais, tá? E aí é a chave. Nós não devemos esquecer de Deus, porque Deus não se esquece de nós. Amém? Amanhã a gente vai continuar, então. Agora a gente vai, então, ver essa peregrinação, que é uma parte muito importante da história, muito importante ver as maravilhas de Deus que Deus fez durante esse tempo no deserto. Tá bom? Um beijo.